Olá pessoal, eu me chamo Sebastião Quiveno Neto, sou advogado, sou membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Espírito Santo e hoje eu vou iniciar um projeto que consiste na publicação de vídeos na internet, trazendo esclarecimentos à comunidade em geral sobre os seus direitos, não só os direitos do consumidor, mas todos os direitos em geral. Nesse primeiro vídeo, nós iremos tratar de direitos do consumidor voltados aos serviços de transporte aéreo e de transporte rodoviário, que são assuntos que estão em pauta hoje no Brasil devido ao grande número de usuários que temos para esse serviço. Pois bem, no transporte aéreo, infelizmente, devido à falta de estrutura da maioria dos nossos aeroportos, atrasos são muito frequentes. Então, em caso de atraso, quais são os direitos do consumidor? Pois bem, em caso de atraso nos voos, a partir de 1 hora de atraso, o consumidor tem o direito e, via de consequência, a fornecedora do serviço, a companhia aérea, tem a obrigação de fornecer o acesso à comunicação por meio de internet e de telefone, ambos gratuitos. A partir de 2 horas do atraso do respectivo voo, a obrigação da companhia aérea já passa a ser de fornecer uma alimentação adequada ao consumidor. Vale ressaltar nesse ponto que a alimentação adequada, ela não significa aquela barrinha de proteína, muitas das vezes entregue em caso de atraso. A alimentação adequada, ela é referente ao horário. Se for o horário do almoço, tem que ser dado um vale ticket no valor adequado para que a pessoa possa almoçar. O mesmo deve acontecer na ocasião do jantar. Se o atraso for a partir de 4 horas, a companhia aérea tem a obrigação de fornecer acomodação, hospedagem ao passageiro. E além disso, o translado do aeroporto até o local onde ele vai ficar acomodado. Tudo isso de maneira gratuita. Além disso, outra situação muito comum diz respeito ao acontecimento de overbooking. Overbooking nada mais é do que aquela situação em que a companhia aérea disponibiliza aos consumidores mais bilhetes do que lugares que a aeronave comporta. Quando isso ocorre, um dos consumidores que adquiriu a passagem de duplicidade não vai conseguir embarcar. E nessa situação, quais são os direitos desse consumidor? Esse consumidor tem os mesmos direitos daqueles que são aplicados ao atraso de voos: telefone, internet, alimentação e hospedagem. Além disso, a companhia aérea deve realocá-lo no primeiro voo disponível para o seu local de destino, independente que se seja em outra companhia aérea. Duas outras situações que infelizmente se tornaram comuns são o extravio e até mesmo o furto da bagagem. Quando ocorreu o extravio da bagagem, o consumidor deve, no ato de pegar a sua bagagem, ou seja, ali mesmo na sala de desembarque, preencher o registro irregular de bagagem, que atende pela sigla de RIB. Esse formulário vai comunicar a companhia aérea da ocorrência do extravio. E a partir daí, ela tem 30 dias para recuperar sua bagagem, se o seu voo for nacional, e 21 dias se o voo for internacional. Se você verificar o extravio da sua bagagem apenas quando você chegar no seu hotel, fique sabendo que você tem o prazo de 15 dias para noticiar este fato à companhia aérea. E a partir da notificação formal, por escrito, ela tem o prazo de 30 dias para recuperar essa bagagem. Caso essa bagagem não seja recuperada, você deve ser indenizado por tudo que continha em sua mala. Em caso de furto, você tem o prazo de 7 dias para comunicar à companhia aérea, também de maneira formal e também por escrito preferencialmente. Além disso, outro assunto que vem tendo bastante repercussão diz respeito às cobranças de taxa para remarcação e cancelamento de voos. As companhias aéreas podem realizar a cobrança dessas taxas? Bem, elas podem, desde que essas taxas sejam arbitradas em patamares mínimos, pois elas têm a única finalidade de reembolsar a companhia aérea pelo gasto que ela vai ter com este cancelamento. Qualquer taxa acima de 30% é considerada abusiva pelos julgados recentes, e se você foi vítima disso, você pode obter o ressarcimento desse valor. Por fim, dois outros assuntos bastante interessantes são a obrigatoriedade do seguro de viagem, aquele que vem discriminado na passagem aérea, e a responsabilidade das companhias aéreas em caso de acidentes.
Bom, o seguro de viagem ele é opcional. Se o consumidor não quiser adquiri-lo, ele pode desmarcar ou pedir para ele ser retirado. Você só tem o seguro de viagem se você quiser comprá-lo. Ninguém pode obrigar ou até mesmo vincular a venda da passagem à venda desse seguro. Em caso de algum acidente, a companhia aérea deve indenizar integralmente os prejuízos sofridos pelos passageiros ou em eventual hipótese de falecimento deles por suas famílias. Com relação ao transporte rodoviário, temos alguns temas bastante interessantes para serem tratados também. Por exemplo, o cancelamento das passagens ele pode ser realizado com até 3 horas de antecedência. Até 3 horas antes do embarque, o consumidor pode cancelar ou remarcar a sua passagem. Caso ele requeira a desistência da passagem e, consequentemente, o reembolso dos valores pagos por ela, a companhia terrestre, a companhia de transporte terrestre, pode reter no máximo 5% deste valor, a título de reembolso pelos gastos que ela teve com a emissão e com a perda deste lugar no ônibus. Caso ele peça, por sua vez, o reagendamento da passagem, a companhia aérea não pode reter nenhum valor a título de multa ou a título de taxa, pois subentende-se que ela conseguirá vender essa passagem a outro interessado e com isso os seus prejuízos não existirão. Outra situação bastante comum é aquela em que o serviço prestado ele é inferior ao que foi contratado. Por exemplo, o consumidor adquiriu uma passagem de transporte terrestre em um ônibus executivo. Por sua vez, a companhia terrestre forneceu a ele um ônibus convencional. Bem, nessa situação, a companhia deve ressarci-lo da diferença de valor entre as passagens, pois obviamente a passagem do ônibus executivo ela é mais cara, mais elevada do que a passagem do ônibus convencional. Além das situações, aquelas em que a viagem é interrompida por problemas mecânicos no veículo. Quando isso ocorrer, a companhia terrestre tem o prazo de 3 horas para solucionar o problema e dar prosseguimento à viagem, seja por meio de um veículo novo, de outra companhia ou da mesma companhia, mas com as mesmas especificações do anterior, ou reparando o veículo anterior. Lembrando que durante este período, todos os gastos com alimentação ou eventual acomodação dos passageiros são de responsabilidade exclusiva da companhia de transporte terrestre. Por fim, as regras referentes ao seguro de viagem e aos casos de acidente são as mesmas que regem o transporte aéreo, ou seja, o seguro é opcional, ele não pode ser vinculado à passagem. E em caso de acidente, a responsabilidade da transportadora ela é objetiva, ou seja, ela deve indenizar os danos sofridos pelo passageiro ou por sua família, independente da comprovação de sua culpa. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. E se as informações foram úteis a vocês, eu peço que compartilhem, né, por favor, pois assim a gente vai poder levar essa informação ao maior número de pessoas possível. Além disso, se você tem alguma dúvida, não só sobre o direito do consumidor, mas sobre os seus direitos, qualquer outro direito, eu peço que, por favor, encaminhe-nos o e-mail que vai ser disponibilizado ao final do vídeo, que nós iremos tentar respondê-lo o mais breve possível. Muito obrigado.